com os pais na reunião da ciranda? Qual que é o envolvimento, o comprometimento dos pais na educação da criança? Porque, gente, a escola sozinha não vai dar conta. Então eu venho, participo de uma apresentação, ou fico para o café e viro as costas e vou embora. E a escola que está preparada, organizada, os voluntários que vieram. Eu falei, bom, agora então, que a gente já fez essa primeira conversa, aqueles que desejarem ir embora, a funcionária vai abrir o portão, porque agora a gente vai começar a reunião, que na época era com o policial, com um programa ProErb para pais. Daí teve pai que ficou, teve pai que levantou e foi embora. Então, gente, por que eu estou contando isso para vocês? Porque não adianta só falar o que deu certo, né? Eu estou falando para vocês das dificuldades que a gente tem com esse rodízio de pais, por isso que a gente tem que ter um grupo de controle. A gente tem que pensar nessa parte das atividades para as crianças, porque se a gente não tem, além dos 20 voluntários para mediar o grupo, um grupo que se dedique para as crianças, a gente vai ter os pais do CEMEI, vão ser, não sei, bebês, crianças de 1 ano e meio, 2, 3, mais os do municipal, mais os do estadual, e fora os que vêm em escola aberta e vêm brincar, né, na escola. Ai, que bom, a escola está aberta, eu vou lá brincar, jogar bola. Então, não sei, vocês depois têm que analisar e pensar se funciona fazer a ciranda no municipal e uma manhã, uma tarde de atividades no estadual. Porque se vocês acharem que vai funcionar, a gente vai acionar os contatos daí com a Polícia Militar, que tem o maior interesse em fazer com que isso aconteça, e eles vão participar junto com a gente das oficinas, como acontece no sábado na praça, que é um outro projeto que a gente desenvolve numa praça em Pinhais. Sobre os materiais didáticos, então, a gente precisa normalmente do microfone, né? Porque 150 pessoas é difícil a gente falar sem microfone. Um projetor de slides, que não é usado para as primeiras reuniões, mas depois que a gente passa o primeiro módulo, a gente começa a trabalhar com os convidados para a ciranda. Daí, normalmente, os convidados utilizam esse material. A gente precisa de um local adequado, então pensar na questão da iluminação. Numa das escolas tem um projetor de slides, tem uma janela inteira sem cortina. Gente, não adianta? Aonde que está a qualidade do nosso trabalho? Ah, então vamos pendurar assim, colar com uma fita crepe ou lençol. Então, assim, são questões que a gente precisa fazer uma reflexão, se isso é adequado, se é dessa forma que a gente quer receber os pais na escola. Aí que entra os parceiros, vamos colocar, né, um varão, uma cortina, então, já que vai ser usado aquele local, quem que pode contribuir? Então, pensar nesse sentido. A iluminação, né, que eu acabei de falar, a questão do som, que às vezes também a gente tinha uma ciranda que aconteceu em outra localidade que já encerrou, que as crianças brincavam no ginásio e o ginásio eco caía todo, né? Ó, a professora Yara aqui, que é a nossa sócia fundadora, né, Yara da ciranda, a gente não conseguia se ouvir na reunião. Então, todos esses pequenos cuidados a gente tem que ter na hora do planejamento para que essas 2 horas sejam de tal forma, com tanta qualidade, que elas tenham o impacto necessário e atinjam o objetivo que a gente está buscando. Além disso, daí tem um material de apoio para os pais, que a gente imaginou que eles pudessem receber no momento da matrícula, que é um caderno de linguagem brochura, que deve ser encapado com a loginho da ciranda, e dentro do caderno a gente vai ser colocado o quê? O calendário anual, né, as datas do encontro, horário, local. E aqui, por exemplo, o Zumbi dos Palmares preparou dados de identificação, uma mensagem, e eles fizeram delicadamente um marcador de livro. Abriram a loginho da ciranda, a gente fizeram, depois eu queria que vocês dessem uma olhada. Isso aqui foi uma ideia da equipe pedagógica. Cada escola tem um modelo mais ou menos dentro disso. O que a gente pede para as escolas? Que encatem de forma simples o caderno, né? A loginho e o calendário, os demais detalhes. Então, os pais recebem o caderno, uma caneta, que normalmente o modelo assim, eles vêm dentro desse plástico, assim, ou pode ser qualquer outro, amarrado, e na primeira reunião
e um momento assim bem especial que os pais recebem esse material, né, Yara? Por quê? Porque esse material ele é simbólico nesse trabalho. O pai vai criando assim esse contato com o material escolar. Puxa, meu filho também tem um caderno. Será que eu estou observando por onde que anda o caderno? Se ele está levando o caderno todo dia para a escola? Se ele tem um local adequado para trabalhar, né? Ou se esse material fica em qualquer lugar, a gente recebe caderno com mancha de gordura, todo, né? Nem vamos entrar assim muito em detalhes. Então seria o caderno, daí o calendário que está colado dentro do caderno, uma caneta, e depois a gente pode criar outros materiais, adesivo, camiseta, faixa, daí depende também de cada localidade. E um lanche, gente, para acolher as famílias, os professores, onde a gente pega alguma coisa bem simples, assim, que tem um suco, um café. Não sei, né, Yara, que está aqui, cada escola a gente cria, assim, ou faz sanduíche, bolo, ou tem outras que são, assim, fazem torta salgada, bolacha, o que precisa para esse café? Ter um momento de acolhida da comunidade. Porque como a gente começou falando que a questão da educação é muito além da sala de aula, é nesse momento que a gente consegue também trabalhar uma cultura para a paz, pensando assim na integração dessa comunidade, na socialização, no respeito quando a gente vai se servir, né, se não vai atropelando. Então tudo isso a gente vai observando e vai estimulando junto com os voluntários. Então depois até se a professora Yara quiser contribuir, né, porque a gente iniciou todo esse trabalho em parceria com os alunos de psicologia da FAI, que atuaram já em todos os programas, né, Yara? Desde de 2011, né, quando a gente iniciou. Então todas essas dificuldades que eu fui passando para vocês e também o resultado do que deu certo, porque muitos pais já passaram pelo programa Ciranda de Pais, a gente encontra com esses pais e eles começam a participar de outras cirandas, como por exemplo os pais do projeto piloto que era na Secretaria de Educação de Pinhais, próximo do Amintas, vários deles vinham na reunião do Amintas. Eu dizia, gente, mas vocês já fizeram a ciranda? Ah, não, mas é até diferente, é numa escola, tem outras palestras. Porque cada ciranda vai ficando com o formato daquela localidade. Não é um programa padrão para todas as escolas. Como que acontece? Então, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Acontece, então, a mediação entre a direção da escola, né, assim, que representa a comunidade escolar, e os pais. É isso que a gente propõe para a escola, criar uma ponte, assim, um diálogo entre a escola e a família. Qual que é a finalidade? Promover e enriquecer as relações entre a família, escola e comunidade, como prevenção aos fatores de fracasso escolar e social. Os objetivos é de criar estratégias de prevenção com as famílias, escolas, aos problemas relacionados à questão de violência, drogas e delinquência juvenil e prevenir os fatores relacionados ao fracasso e evasão escolar, como o analfabetismo, a distorção de idade série, que isso é um problema bem acentuado na escola estadual, trabalho infantil, entre outros. Então, gente, essa foi uma das primeiras reuniões, né? Foi a primeira reunião da Ciranda de Paz na escola José Galvão. A Emily está ali, ó, bem pertinho, né? Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó, gente, pra vocês verem. Então, assim que começou. Todos nós, num primeiro, aqui até o encerramento, né? Num primeiro momento na sala e depois a gente trabalhando com os pequenos grupos, aqui grupos menores de pais com 2 mediadores. Um mediador coordena a reunião a partir de um roteiro que é passado com 2 perguntas de discussão e o segundo mediador recebe um caderno onde ele anota os dados. Esses dados são fundamentais, porque é desses dados que a gente vai direcionar a segunda etapa da ciranda. Porque a gente tem 3 encontros que acontecem nesse modelo. E a partir do quarto encontro, a gente começa a trabalhar com os profissionais convidados a partir dos dados que a gente coletou. Então, aqui para vocês verem assim, como que acontece
né, nos locais que são possíveis. Tem escola que não tem sala de aula para todos os grupos, daí aqui a gente está reunido no anfiteatro. Aqui no Colégio Amintas de Barros, vocês vão ver no encerramento do programa, a gente sempre convida os pais, né, Yara, para fazerem um relato. Normalmente uma mãe, depois um pai, e no caso lá do Zumbi a gente teve a Alexandra, né, que quis também fazer o relato dos jovens. Aqui, quando a nossa Ciranda de Pais cresceu um pouquinho, né, daquele primeiro grupo que vocês viram no Rosi Galvão, olhem numa das reuniões que a gente teve, o número de pais que vieram. Daí aqui é o momento da acolhida e daqui os pais foram distribuídos depois nos pequenos grupos. Aqui a gente estava com um profissional convidado, que é o delegado o Dr. Rafael Viana, que trabalhou com uma oficina de mediação de conflitos. Foram 5 encontros, gente, de trabalho na área de segurança familiar. Foi um trabalho espetacular, assim, que contribuiu tanto com as famílias. E daí olha o número de pais que vieram. Daquele pouquinho que vocês viram, a gente foi, assim, conseguindo multiplicar esse trabalho. Esse material do ProERD para pais, vocês estão vendo ali o livro dos pais, como tem o ProERD para as crianças, né, do 5º ano, existe também um modelo do programa para os pais, e a gente conseguiu uma parceria, e o ProERD para pais foi o nosso convidado no Colégio Amintas de Barros. São 5 encontros, né, onde o policial trabalha sobre a questão de prevenção à violência e drogas. Quem participou também pode depois, assim, até contar um pouquinho quanto foi, né, especial para os pais e para os professores também. Aqui daí o modelo do Zumbi dos Palmares, com as reuniões dos pequenos grupos. Vocês estão vendo que aqui os grupos já são um pouco maiores também. O professor Nilson, né, coordenando a reunião, junto com uma aluna da FAI, que está com o jalequinho branco, e o seu Cascais, né, que está acompanhando ali o nosso trabalho. Daí aqui, gente, essa foto é porque no final da Ciranda do Zumbi dos Palmares, junto com a direção da escola, foi decidido que a gente iria fazer um sorteio de brindes para as famílias. E aí as crianças vinham para sortear os números, os pais recebiam assim, o bilhetinho, e sempre foi assim, um momento bem especial, né? Eles ficavam sempre esperando assim, com bastante ansiedade assim, esse momento. Daí aqui, para vocês terem uma ideia assim, da distribuição dos pais, que foi feita a reunião lá no Zumbi dos Palmares, na quadra coberta da escola, lá atrás a mesa do café. Então, assim, pra vocês terem uma visão, né, um panorama geral. Aqui uma reunião de café na escola Rosi Galvão, uma reunião de café, não, um momento do café, desculpa. Aqui um momento de encerramento de uma ciranda que foi feita, a ciranda de Natal. Aqui os pais estão fazendo um agradecimento no momento do encerramento. Esse aqui é o pátio da Secretaria de Educação de Pinhais, foi o nosso projeto piloto, onde a gente trabalhou assim também com o programa Os 12 Encontros. E daí vocês vejam, a gente tinha que usar estacionamento, né? Porque lá só tinha um auditório. Então a gente tem que se adaptar para as circunstâncias. Então a gente usava estacionamento, sentava no chão para dividir os grupos. E foi assim um grupo muito especial, porque nesse projeto piloto a gente tinha muitas diretoras de escola. E foi a partir desse projeto que a gente começou a levar a Ciranda para dentro das escolas a convite das diretoras. Primeiro no Colégio Rosi Galvão, depois no Amintas de Barros, depois a gente fez já para Colombo, né, também com o Zumbi. E agora a gente gostaria de estar atuando junto com vocês na Vila Liberdade. Esse momento aqui de uma mesa redonda, a gente trouxe o Dr. Aclínio, que é diretor da penitenciária masculina, trabalhar com o tema Integração Família-Escola, Estratégias de Prevenção à Violência. Esse dia foi muito especial, a gente contou com a presença do meu diretor de pesquisa, que está aqui na ponta da mesa, que veio especialmente para o lançamento oficial da Ciranda de Paz no Rosi Galvão, que foi feito em outubro de 2011. O doutor Alírio, que é médico pediatra e trabalha assim, em várias cirandas de pais nessa área de desenvolvimento infantil. O doutor Aclínio, que é o diretor da penitenciária masculina,
Ele trabalhou assim de uma forma tão brilhante com os pais, falando sobre a questão da prevenção, que a maior tristeza da vida dele é ver aqueles jovens, gente de 18, 19 anos encarcerados, sem perspectiva nenhuma de futuro. E aí ele falou para os pais assim, né, ele estava lá assim com tanta emoção, falando, gente, vocês podem fazer a diferença hoje. Eu não posso agir hoje. E olha que tristeza, para mim eu tenho que agir 30 anos, ele é diretor da penitenciária. Eu tenho que agir lá, conviver com eles todo dia, ver que dia a dia eles estão lá se definhando naquele lugar. Nossa, assim, ninguém piscava dentro desse auditório. Depois a gente contou também com a secretária de educação, com o prefeito, enfim, outros convidados. Daí aqui para mostrar para vocês o que a gente tem, é um auditório, não tem sala, a gente tem que dar um jeito de criar o círculo. A gente não tem como trabalhar fora desse modelo para os primeiros encontros, que são as discussões nos pequenos grupos. E depois temos profissionais convidados. Num primeiro momento, o profissional faz como se fosse uma mini palestra e depois a gente volta para o modelo dos pequenos grupos. Não é assim, palestra 2 horas. Tem a mini palestra, tem a discussão sobre a palestra com os mediadores e depois tem o encerramento. É dessa forma que a gente vai trabalhando. Bom, daí aqui é um pouco assim da teoria que embasa todo esse trabalho, mas que eu vou deixar assim para uma próxima reunião. E daí eu gostaria assim de abrir para perguntas. Eu não sei que horas são até, desculpa. Agora é 15 para as 11. Pois é, gente. Então, a gente começou, né, 9h35 para a gente terminar 10h35, estou quase pontual. Gente, então as dúvidas, perguntas e principalmente assim, né, se a